Muito bem, nono ano, vamos então encerrar a nossa unidade 14, tratando sobre a nova república no Brasil. Então, na aula anterior, nós paramos no governo do Fernando Henrique Cardoso, do governo do FHC, e a partir de agora nós entraremos então no governo do Lula e chegaremos até os dias de hoje, encerrando então as unidades de Brasil. Então, essa é a última unidade de Brasil que vocês vão estudar no Fundamental 2, tá certo? No curso do Ensino Fundamental 2. Então é a despedida aí da história do Brasil, certo? Então vamos lá para nós encerrarmos essa parte. O Brasil no século 21. Então, como nós seguindo onde nós paramos na aula anterior, quando o Fernando Henrique Cardoso ele estava no seu segundo mandato, a sua popularidade caiu consideravelmente e ele não conseguiu reeleger o seu sucessor, e aí o Lula acabou despontando como uma oposição e ganhou as eleições. E logo ao assumir a presidência, o Brasil acaba passando por momentos de tensão, de preocupação, porque muitos tinham medo de que o presidente tivesse um direcionamento mais forte à esquerda. Então, claro, isso amedronta bastante, sobretudo o empresariado brasileiro, né? As medidas mais à esquerda tendem a favorecer as classes trabalhadoras e, consequentemente, tira das classes que têm as empresas, os recursos, né? Então, tinham medo de gerar uma nova crise econômica. No entanto, isso não ocorreu. Certo? O mundo estava num período de crescimento econômico, o Brasil acabou se inserindo nesse processo de crescimento econômico. Então essa crise não ocorreu, sobretudo no primeiro governo, no primeiro mandato do presidente Lula. E o que vai deixar as coisas um pouco mais tranquilas é que assim que o presidente assume, ele deixa claro que ele não pretendia grandes mudanças na política econômica, que ia manter aquela política de índices de juros altos, que mantinha o crescimento do cofre, e também faria as ações necessárias para controlar a inflação. No entanto, a principal mudança com relação aos governos anteriores é que eles dariam, né, por questões ideológicas do partido, atenção à redistribuição de renda, criar políticas para redistribuição de renda e diminuição da desigualdade social. Bem, então, com essas políticas, quais foram os destaques então desse governo? A criação do programa Bolsa Família, que tinha como objetivo fazer a distribuição direta de renda, com a concessão de valores mensais para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. E aí, qual é a contrapartida dessas pessoas? Então, aquele que recebia ou recebe o dinheiro do Bolsa Família tem que se comprometer a manter as crianças vacinadas, então tem que ter a vacinação em dia, porque senão pode cortar o seu pagamento, e também comprometer e manter as crianças frequentando a escola, certo? Então, as escolas públicas precisam fazer um controle das crianças que a família recebe esse programa. Caso não frequente a escola, também corre o risco de cortar o benefício. Um outro programa do seu governo vai ser o Programa Universidade para Todos, o ProUni, que basicamente concedia bolsas de estudos para alunos que vinham de escola pública para estudar em universidades particulares. O que acontecia tinha muitas universidades particulares que sobravam vagas e tem uma quantidade muito grande de alunos oriundos de escolas públicas que não conseguem passar num processo seletivo para as universidades públicas, porque as universidades públicas são mais concorridas e o ensino público básico ele não tem qualidade suficiente para preparar o candidato para passar nesses processos seletivos. Então, criou-se esse governo para que alunos vindos de escola pública pudessem então ganhar bolsas de estudo para estudar nas universidades particulares. Além disso, outros destaques desse primeiro mandato do governo vai ser a manutenção da estabilidade política, os programas sociais, citamos aqui 2, e a aprovação do governo, que foi bastante alta nesse momento. No entanto, em 2005, começam a aparecer as denúncias de corrupção.
As denúncias diziam que os membros da base aliada do governo ofereciam pagamentos mensais para políticos da oposição votar nos projetos do governo. Basicamente funcionava da seguinte forma. O governo, para conseguir então trabalhar os seus projetos, ele precisa de aprovação do Congresso Nacional, ou seja, ele precisa que os deputados federais e os senadores, mas sobretudo os deputados federais, votem a favor dos seus projetos. Então o que acontece? Para garantir que todas as vezes que um projeto fosse enviado para o Congresso, esse projeto fosse aprovado, um grupo ali da base do governo, que era apoiador do governo, então oferecia um suborno, um pagamento em dinheiro para aqueles que eram da oposição, ou seja, que eram de partidos da oposição, para que eles pudessem então votar a favor dos projetos do governo, ou seja, eles recebiam para votar com o governo, certo? Esse esquema, como era um pagamento mensal, ficou conhecido então como mensalão, certo? Então basicamente é isso. Para que fosse garantida a aprovação das propostas apresentadas no Congresso, pagava-se a oposição para que ela votasse a favor do governo. Bem, os envolvidos foram investigados pela Polícia Federal, foram julgados, inclusive vários condenados pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. Alguns foram presos por esse crime. No entanto, considerando ali os desenvolvimentos dos programas sociais do governo, essas denúncias já não atrapalhou tanto a reeleição do presidente. Então ele ganha mais uma vez a eleição e assume então para o segundo mandato em 2007. Nesse segundo mandato vai criar o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que tinha como objetivo então acelerar o desenvolvimento da economia, aumentar os recursos públicos para as áreas de infraestrutura, para áreas de crédito e financiamento e para regulação e também trabalhar em favor da regulação da legislação ambiental e para revisão de impostos. Bem, ainda sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, ele vai ter lá os seus resultados e ele vai ser reeditado em 2010. Então vai fazer o PAC 2. E aí, como já estava na reta final, indo para a reta final do segundo mandato, o presidente Lula então vai apoiar a candidatura da Dilma Rousseff nas eleições de 2010. Bem, por que a Dilma Rousseff? A Dilma Rousseff ela foi ministra das Minas e Energias do governo Lula e também foi chefe da Casa Civil do governo Lula. Então ela tinha uma participação forte dentro do governo Lula. Vai disputar com o José Serra, do PSDB, e vai ganhar no segundo turno com 55% dos votos, sendo então a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil, certo? Aí, como é do mesmo partido, então vai continuar, evidentemente, os projetos do governo anterior. Então, continuou os programas sociais, como, por exemplo, o Fome Zero, que foi lançado lá em 2003, que conseguiu retirar o Brasil temporariamente do mapa da fome feito pela ONU. A Dilma vai vencer as eleições de 2014, né, para o segundo mandato, com 51,64% dos votos válidos. Bem, aí a diferença reduziu bastante. A primeira eleição que ela venceu, 55% dos votos, agora 51,64%, foi uma eleição extremamente apertada. E essa eleição apertada mostrava que o Brasil, o país, estava bastante dividido politicamente. E aí, em 2015, houve um aprofundamento da crise econômica, com aumento de desemprego e ainda a apresentação de alguns casos de corrupção em todas as esferas do poder. E aí, um conjunto de fatores colaborou para acirrar essa crise política. Então, na apostila de vocês, se vocês olharem na página 30, temos aí um texto que vai mostrar um pouco do contexto. Então, no Brasil, no ano de 2013, foi marcado por manifestações que levaram milhares de pessoas às ruas. As manifestações ficaram conhecidas como Jornadas de Junho. O movimento atraiu maior adesão da população após o confronto entre manifestantes e a polícia militar no dia 13 na cidade de São Paulo, 13 de junho na cidade de São Paulo. O movimento Passe Livre deu início aos protestos em razão do aumento da passagem dos coletivos urbanos de R$ 3,00 para R$ 3,20.
ou seja, um aumento de 20 centavos. Novas pautas foram sendo inseridas para a realização dos protestos que iam da cobrança de passagem do transporte coletivo até o impeachment da presidente Dilma Rousseff. É certo que não havia muita clareza em relação aos principais motivos que levaram à reunião de tantas pessoas protestando. Porém, muitos afirmavam que era bastante positiva a população brasileira ir às ruas para exigir seus direitos. Em muitas dessas manifestações ocorreram de forma pacífica, mas ocorreram saques, destruição do patrimônio público e confronto com as forças policiais. Basicamente, gente, é o seguinte, o ônibus, principalmente em São Paulo, nos grandes centros, subiu a passagem. Em São Paulo, de R$ 3 para R$ 3,20. Tá certo? Então, existe um movimento social em São Paulo, que é o movimento Passe Livre, que justamente luta por isso, para barateamento ou, inclusive, o passe livre mesmo, né? O passe de graça para a população. E aí eles organizaram, então, manifestações, e essas manifestações, as primeiras, foi muito pequena, porém teve uma reação um pouco exagerada por parte da polícia militar, teve uma reação bastante violenta, e isso causou uma comoção nas pessoas por ter visto, né, a violência que foi empregada naquelas pessoas, e isso fez com que mais pessoas fossem à rua. Só que chegou um momento que a rua encheu demais e as pessoas já não sabiam muito bem por que estava fazendo manifestação. Aí começou aos poucos a aparecer pessoas defendendo de tudo, desde a volta dos governos militares até a redução da passagem e os primeiros pedidos aí de afastamento da presidente, os pedidos de impeachment. Seguindo no texto, a polarização política que ocorria em diversos países do mundo mostrava sua face em terras brasileiras com o crescimento do antipetismo, que se intensificou na luta pela retirada da presidente Dilma Rousseff do poder. De acordo com a Lilia Schwartz e a Heloísa Starling, na obra Brasil, uma biografia, foi durante as manifestações de 2013 que uma nova forma de protestar surgia no país. Diferentes grupos, como os movimentos LGBTs, grupos antirracistas, movimentos estudantis, entre outros, ocuparam o mesmo espaço de reivindicação. E também, segundo as autoras, foi nesse momento em que as posturas mais intransigentes e pautadas pelo ódio e sem nenhuma disposição ao diálogo ficaram mais visíveis. Então, basicamente, gente, não foi exclusividade do Brasil, esses movimentos ocorreram em outras partes, e aqui no Brasil só se tornou mais evidente as diferenças sociais, diferenças de interesse das pessoas que compõem a sociedade brasileira. Bem, então no segundo mandato da Dilma, ela anunciou algumas medidas econômicas. O grande problema é que as medidas que ela apresentou era o contrário do que ela havia prometido nas eleições. Então, na campanha foi feito propostas para a população, as pessoas ouviram as propostas, concordavam com a proposta, votou justamente por causa das propostas. No entanto, quando a eleição foi vencida, as medidas foi contrária daquilo que havia sido proposto, e mais, parecia muito mais com as propostas que o candidato da oposição havia apresentado, que no caso era o Aécio Neves. Tá certo? Então vejam, se as pessoas já votaram na candidata por conta das suas propostas e de repente ela faz parecido com o que o adversário tinha prometido, evidentemente que ela vai perder muito apoio. Então, por exemplo, algumas mudanças no seguro-desemprego, mudanças nas pensões por morte, no abono salarial, e é claro que os seus apoiadores vão sair, vão começar a criticar, e aí perde apoio. Já não tem apoio da oposição, evidentemente, por isso que é oposição, mas começa a perder apoio de quem havia votado nela. Então, no segundo mandato, seu segundo mandato vai durar 1 ano e meio, marcado por alto desemprego, aprofundamento da crise econômica, denúncias de corrupção, dificuldades impostas pelo Congresso Nacional, toda vez que mandava uma proposta era rejeitada, e aí cresceu o movimento pelo impeachment. E o motivo mais alegado para afastar a presidente foi as pedaladas fiscais. Então, o que se tratava essas pedaladas fiscais? Então, serviu de base do processo o recurso das chamadas pedaladas fiscais. O termo é usado pelos técnicos da área econômica para indicar a postergação pela União de um pagamento de um mês para o outro e de um ano para o outro. O expediente das pedaladas engorda o caixa do Tesouro e permite inflar artificialmente o superávit primário, de modo a criar a ficção de que o resultado obtido pelo governo melhorou. E essa fora um procedimento já utilizado por gestões anteriores do governo federal.
Já a metáfora se aplica perfeitamente ao caso. Afinal, se um ciclista para de pedalar, a bicicleta tomba. Imagina o seguinte, você tem lá a sua renda, então você ganha um salário todos os meses e você tem as suas contas para pagar. Imagine então que você recebe, mas ao invés de pagar as contas do mês, você não paga as contas desse mês e deixa para pagar no mês seguinte. O que vai acontecer? Quando você olha o seu saldo bancário, como você não fez o pagamento das contas, o saldo bancário está alto. Aí você pode, de repente, mostrar, olha só como meu saldo está alto, olha como meu caixa está cheio. Mas está cheio porque não pagou as contas devidas, tá certo? Porque atrasou o pagamento das contas para dar a sensação de que está com dinheiro sobrando. Mas é claro, se tivesse pago as contas em dia, aquele valor seria muito menor, talvez não teria ali nenhum excesso, ficaria ali quase que zerado, né, o caixa, né? Então, basicamente, a pedalada era isso. Então, você segura o dinheiro no caixa, que deveria ser pago no determinado mês, você deixa para pagar no mês seguinte para mostrar que o caixa está cheio, tá certo? O que gerou muita crítica, principalmente quem era favorável ao governo, é que essa prática ela sempre foi praticada pelos presidentes. Então, era uma prática comum. Só que no caso dela, ela é uma prática comum, embora não é a correta. Mas no caso dela, eles resolveram rejeitar as contas. Dos outros aceitou, dela não aceitou, e aí usou isso como artifício para afastar. Então ela vai ser afastada no dia 17 de abril de 2016, e aí, claro, a população que já estava dividida desde as eleições, agora acirra essa divisão entre aqueles que eram favoráveis a presidente com não vai ter golpe, e aqueles que eram contra, como fora Dilma. Então o país ficou dividido nesses slogans aí. Muitos de vocês já devem lembrar. Bem, polarizou ainda mais, então ela vai ser afastada do cargo, vai sofrer o seu impeachment, e aí assume o vice-presidente, Michel Temer, que vai assumir com baixa popularidade, etc., e vai tentar conter a crise. Então vai propor algumas reformas para sanar o déficit fiscal, né, essa falta do dinheiro, e vai aprovar algumas reformas, como a reforma trabalhista, que dava a possibilidade de terceirizar algumas atividades, diversas atividades, então pode terceirizar. Tornou opcional a contribuição sindical, então contribui para o sindicato quem quer. E estipulou o fracionamento do período de férias. Então as pessoas podem dividir as férias em pedaços aí fazendo acordo com o seu patrão. Só que são medidas que vão preocupar a classe trabalhadora, elas são positivas para quem tem funcionários, mas para os funcionários em si não é tão atrativo. Mas das reformas que ele propôs, a reforma da Previdência, que era uma das mais importantes, ele não conseguiu aprovar porque não tinha índice de aprovação da população alto o suficiente, portanto não tinha influência suficiente no Congresso Nacional também. Vem as eleições de 2018, ainda mais acirrada do que a anterior em termos de polarização. Ela vai ser marcada então por essa polarização, pela falta de debate. E aí no segundo turno vai ter a disputa entre o Fernando Haddad do PT e o Jair Bolsonaro do PSL, tendo vitória do Bolsonaro com um pouco mais de 55% dos votos. Bem, aí estamos nesse momento agora, né? Então a sociedade brasileira na atualidade, não vamos entrar nos detalhes políticos, eles estão acontecendo, então não é o nosso papel aqui discutir as coisas que ainda estão no calor do momento, né? Para a história é importante sempre ter um afastamento do tempo para facilitar a análise, mas de qualquer forma, nos últimos anos no Brasil surgiram com bastante força novos debates, algumas discussões que pouco se falava até alguns anos atrás, agora está tendo uma retomada, um fortalecimento de alguns debates, como por exemplo a liberdade de expressão, debate sobre os problemas da sociedade brasileira, debate sobre as questões de questões que têm como raiz lá o período colonial, problemas antigos da história do Brasil, a desigualdade econômica, socioeconômica da população, desigualdade de oportunidades e a concentração de renda, que é um dos problemas mais graves que o Brasil enfrenta. Então vejam só esse gráfico que a apostila apresenta. Ele parece ser um pouco confuso, mas prestem bem atenção que vocês vão entender como que ele funciona aqui.
Então, essa barra aqui de cima representa a população brasileira, né? E aqui temos aqui diversos países, aqui está a renda, o dinheiro que o país possui, tá? O acesso à riqueza do país. Então, aqui, nessa primeira barra que representa a população do Brasil, em roxo está os 50% mais pobres da população brasileira. Então, as pesquisas mostram que 50% da população brasileira ela é mais pobre. Depois nós temos uma camada que representa 40% da população brasileira, que é de uma classe intermediária. Então, ele não está aqui entre o mais pobre, mas também não está entre os mais ricos. Depois nós temos uma camada que representa 9% da população, que é uma camada de mais ricos, e uma camada de 1% aqui que representa os mais ricos. Então nós temos os mais pobres, intermediários, mais ricos, os ricos e os mais ricos. Pobres, intermediários, ricos e mais ricos. Então aqui é a distribuição da população. Agora, como que essa população aqui tem acesso à riqueza do país? Então veja, esse 50%, a metade da população, tem acesso a esta parte da riqueza. Tá? Então esse pedacinho aqui da riqueza do país fica na mão de 50% da população. Esses 40% aqui intermediários vão ficar com esse pedaço aqui da riqueza. Esses 9% de ricos vão ficar com essa parte da riqueza e esses 1% dos mais ricos vão ficar com essa parte da riqueza. O que vocês já devem ter concluído? Percebam que este 1% da população de mais ricos, eles têm o dobro, mais do que metade da população brasileira tem. Ou seja, eles sozinho, só esse 1% tem o dobro do que toda a metade da população brasileira possui, tá certo? Então, se fosse analisar aqui, uma forma mais justa, né? Aqui está a metade da população brasileira, então tinha que ficar pelo menos a metade da riqueza, né? Se possível até mais, mas aqui não é o caso. Então, metade da população brasileira, então, tem aqui acesso a essa parte da renda. Agora, perceba o seguinte, essa desigualdade, ela não é uma exclusividade do Brasil. Nós temos aqui outras potências econômicas, tá certo? Como, por exemplo, Estados Unidos, a China, a Rússia, a França. E aí, é possível fazer aqui uma comparação. Então, percebe-se que nesses países também tem aqui uma desigualdade muito grande, mas alguns têm um equilíbrio com relação aqui os mais pobres e os mais ricos, embora ainda seja muito desigual, certo? Então aqui nós temos um equilíbrio maior, como por exemplo a França tem um equilíbrio maior, mas o Brasil o Brasil e os Estados Unidos é um dos países mais desiguais, tá certo? Então esse é um dos problemas clássicos do sistema capitalista, essa desigualdade que o país enfrenta. Então gravem bem essa informação porque ela é extremamente importante. Estamos falando aqui essa pesquisa de 2016 e de 2016 para 2021 essa situação se agravou ainda mais, tá certo? Então essa barra aqui aumentou e essa barra aqui diminuiu, certo? Continuando então, o que alguns especialistas, baseados nessas informações, apontam? Que a diminuição da concentração de riqueza precisa diminuir a concentração de renda em apenas esses 10% da população, dos ricos e dos mais ricos. Para conseguir resolver isso, tem que tomar algumas medidas que são urgentes. Por exemplo, acesso à educação para todos, de qualidade, porque a qualidade da educação vai interferir na renda depois. A alimentação e cuidado na infância, assistência às famílias carentes, assistência à saúde e ações que possibilitam a aquisição de conhecimento. Então aqui na página 4, falando sobre educação, ao longo dos anos a gente identifica avanços graduais nos números da educação no país. Contudo, observa-se que a manutenção das desigualdades que tem, historicamente limitado o acesso à progressão e às oportunidades, principalmente da população negra, de nordestinos e da população rural na educação. Como demonstrou a edição do Retrato das Desigualdades, em grande parte dos indicadores educacionais, as mulheres se sobressaem aos homens. No entanto, o tema de gênero não está resolvido nesta área, sobretudo porque muitos são os desafios marcados pelo sexismo enfrentado pelas mulheres nos bancos escolares e nas carreiras acadêmicas, com atenção especial à situação das mulheres negras, que estão em desvantagem em relação às mulheres brancas e aos homens brancos em todos os indicadores.
tá certo? Então que tem uma diferença entre as classes, diferença entre brancos e negros, tá certo? Entre acesso à educação. Em tese, as pessoas com mais acesso são homens brancos, depois mulheres brancas e depois homens negros, por fim as mulheres negras, tá certo? Então há uma dificuldade de acesso a oportunidades e ainda há uma profunda diferença entre homens e mulheres que ocupam o mesmo ofício, tendo os homens ganhando bem mais do que as mulheres. Bem, a população brasileira, que é afrodescendente, a população negra, vai aumentar nos últimos anos a luta pela igualdade de condições. Vão promover algumas organizações e associações com o objetivo de lutar pelo fim do racismo e as consequências do racismo na sociedade. Um destaque é o Movimento Negro Unificado, o MNU, que nasceu lá em 78 e atua até hoje. Vai ter também nos últimos anos um fortalecimento da imprensa negra, com revistas e jornais feitos por pessoas negras, então tratando das pautas negras, e ampliou a atuação na luta contra o racismo. Um exemplo, os jornais e revistas de Zinga, no Rio de Janeiro, Quilombo em Piracicaba, o Negro em Salvador, o Ébano em São Paulo, o Tição no Rio Grande do Sul. E então os movimentos negros também lutaram para substituir então aquela comemoração do 13 de maio, que é da abolição da escravatura, instituindo o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo e o Dia Nacional da Consciência Negra no 20 de novembro. Porque o 13 de maio, gente, para a comunidade negra não representa nada. Então, quer dizer, a abolição da escravidão foi feita canetada, foi feito, aí dá-se um papel de destaque para a princesa Isabel, que aboliu a escravidão, mas não aboliu a escravidão porque era a favor da abolição da escravidão. Aboliu a escravidão por pressão externa, por pressão política, etc. Então não é porque tinha apreço pela comunidade, pelos negros, muito pelo contrário, tá certo? Então não representa a luta negra. E dá a impressão também que ela foi misericordiosa, que ela foi bondosa, o que na prática não é verdadeiro, né? Só que dessas duas datas que a comunidade negra queria instituir, apenas o da consciência negra foi instituído por lei, e assim ainda com muita resistência, de forma que alguns estados adotaram. Por exemplo, o estado de São Paulo inteira adotou o Dia da Consciência Negra, o estado de Minas, por exemplo, não adotou. E existe, então, há alguns municípios, como por exemplo o de Pouso Alegre, que instituiu o Dia da Consciência Negra. O de Congonhal, até onde sei, não tem o Dia da Consciência Negra. Então é um feriado que cada município escolhe se tem ou se não tem, tá certo? Bem, e aí algumas organizações no início do século XXI também vão lutar por igualdade de condições entre negros e brancos, eles vão se especializar em muitas áreas para fortalecer essa luta, como por exemplo, na educação, no direito, na saúde, ou seja, pessoas negras vão entrar na educação, vão entrar na área do direito, vão entrar na área da saúde para poder mudar esse tratamento. Na educação, para dar uma igualdade ou uma educação melhor para as crianças negras. No direito, para que não ocorram injustiças, porque o racismo, como acontece, há então injustiças com a comunidade negra. Na saúde, criar protocolos, atendimento para pessoas negras, porque às vezes, dependendo do caso, um tratamento que é adequado para pessoas brancas, ele não é adequado para pessoas negras. Então precisa ter protocolos específicos, estudos específicos. Então eles entraram nessas áreas para desenvolver estudos nesse sentido. Tiveram alguns resultados importantes, como por exemplo a Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial e o estabelecimento das cotas raciais para acesso a cursos superiores, e também a Lei 10.639, que torna obrigatório a inclusão nos currículos escolares da temática da história da África e das culturas afro-brasileiras. Então, se vocês se lembrarem aí no nosso trajeto, desde o sexto ano até aqui, nós estudamos história da África, falamos da cultura afro-brasileira, porque faz parte da nossa história. Então, uma aula um pouco mais extensa, já para nós conseguirmos encerrar. Então, são muitos pontos para apresentar aí nos últimos anos. Também é a despedida de vocês aí, enquanto alunos do Ensino Fundamental 2 da História do Brasil. Então, teremos outras unidades para encerrar o ano, mas
chegamos nos dias atuais aí da história do Brasil. Estudamos desde o Brasil colônia, agora chegamos aos nossos dias também.